Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os agrotóxicos. Primeiro vem toda a polêmica quanto ao nome, né? A gente deve chamar de agrotóxico, defensivo agrícola ou outro nome, como é que funciona isso daí? Pela legislação brasileira, né, que foi a Lei Federal de 7.802 de 1989, os agrotóxicos, que é o termo que ele usa, são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Tá? Então, pela legislação, a gente deve usar agrotóxico ou pode utilizar outras nomenclaturas sem nenhum problema. Resumindo, então, são produtos químicos utilizados no tratamento fitossanitário das culturas agrícolas, né, de uma maneira resumida aí. Mas, se a gente for ver a fundo essa definição de agrotóxico, ela enquadra fertilizantes, combustíveis, lubrificantes, solventes e produtos veterinários, pois todos eles são físicos, químicos ou biológicos, nesse caso aí não interessa, alteram a flora e a fauna. O fertilizante não altera a flora. Quando eu jogo fertilizante, não vai produzir mais, né? Combustível também, lubrificante, enfim, todos eles, se eu fizer uma aplicação no chão, em algum lugar assim, eu vou alterar a flora ou a fauna, certo? E tem um outro termo bem importante também, que é o ingrediente ativo. O que é ingrediente ativo? O agente químico, físico ou biológico, do mesmo jeito, e confere eficácia aos agrotóxicos e afins. Tá, mas e aí? Vamos tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês entenderem. Essa plantinha aqui, ó, é uma planta que chama crisântemo, tá? E aí o pessoal descobriu que o crisântemo, quando a gente fazia um processo dele, deixava ele secar e macerava ele, ele matava os insetos quando a gente aplicava essa calda aí, né, com preparado de crisântemo. Mas aí eles, os cientistas pegaram esse conhecimento popular aqui dessa planta e isolaram e descobriram que de todos os compostos que tinha nessa planta aqui, a piretrina era o composto, era o ingrediente ativo, na verdade, não o composto, vamos dizer assim, que tinha eficácia. Era ele que matava esses insetos. Então, o ingrediente ativo era a piretrina. Então, existem outros compostos? Existem. Mas qual que funciona? Piretrina. E aí, a partir da piretrina, o ser humano desenvolveu o piretroide, que é um composto sintético baseado na piretrina, que é um composto natural do crisântemo. Tá entendendo? Então, o ingrediente ativo é aquele que confere eficácia. Tem um monte de composto aqui, mas qual que funciona? Eles foram isolando um por um e descobriram que o que funciona era esse aqui. E aí a gente tem um outro quesito, por exemplo, né? Vocês já viram aí esses produtos que são veterinários, né? São remédios para tratamento de alguma coisa. Esses produtos que a gente utiliza em casa para controle de insetos, né? E que se dizem, vamos dizer assim, produtos não tóxicos ou não tem classificação de toxicologia, né? E a gente tem esse produto aqui utilizado na agricultura que vem com a faixa vermelha ou a caveira desenhada aí. E a gente se pergunta, o que tem de diferente nesses produtos, já que o princípio ativo é o mesmo? Lembra do princípio ativo que a gente falou agora há pouco? É o mesmo. Todos eles são baseados em piretroide. E aí, a diferença básica disso aqui é a concentração. Esse produto é mais concentrado do que esses que são mais diluídos. Então, pela legislação brasileira, existe uma certa tolerância quanto à concentração, em que eu posso utilizar esse produto sem que ele seja caracterizado como um agrotóxico que necessite de rotulagem. Tá? Não é que não é um agrotóxico aqui, são sim, mas a questão é que não há necessidade de rotulagem pela lei brasileira. Tá? Então, não é que eles não fazem mal, depende muito da dose que você está usando, né? Como se eu diluir esse daqui, eu vou ter o mesmo produto de qualquer um desses aqui. E como é que é a classificação hoje no Brasil de agrotóxicos? Ela segue o padrão europeu, tá? Ela mudou relativamente há pouco tempo, né? E ela vem com um pictogramazinho aqui, ou não, quando não há, eles acham que não há necessidade, e vem escrito a categorias de extremamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico,
Pouco tóxico, aí já não tem mais a caveirinha, estão vendo? Improvável de causar dano agudo, não tem símbolo, só tem um símbolo de cuidado. E não classificado, tá? E também todos eles têm as cores aqui, ó, estão vendo? E mais algumas informações, né? Oral, como é que ele é? Se eu cair no meu olho, dérmico, se cair na minha pele, como é que é? Se eu inalar, como é que é o problema? Então, por exemplo, esse aqui, extremamente tóxico, ele é fatal se inalado, fatal em contato com a pele e fatal se ingerido. Então, é um produto extremamente perigoso mesmo. Tá? Já um produto de faixa azul pode ser perigoso se ingerido, pode ser perigoso em contato com a pele, pode ser perigoso se inalado, mas ele não é, assim, não é tóxico a nível fatal, né? E o verde, ele não apresenta nenhum sintoma, não há necessidade de classificação porque ele não tem sintoma. Tá? Vamos trazer isso para a prática. Vamos pegar um produto aqui, tá? Como exemplo, a gente tem aqui faixa azul, né? E algumas informações aqui. O nome do produto é esse. E vamos dar um zoom nessa primeira parte aqui, ó, tá? Para a gente entender melhor o que é que tem aqui. Então aqui a gente vai ter a composição do produto, qual é o princípio ativo, né? Outros ingredientes, tal. O grupo, ele é um inseticida, né? O grupo químico aqui, classe, inseticida de contato e ingestão, grupo químico, piretroide. E tipo de formulação, se é líquido, se é sólido, como é que é a formulação dele. Nesse caso aqui, suspensão de encapsulado, certo? E na parte de baixo aqui, o que é que tem aqui embaixo? A gente tem a classificação toxicológica, que é aquela que a gente falou agora há pouco ali. Ele é categoria 5, produto improvável de causar dano agudo. Tá? E existe também essa classificação de potencial de periculosidade ambiental. São duas classificações diferentes, tá? Essa classificação aqui é feita pelo IBAMA e classifica o produto, perdão, quanto à periculosidade ambiental. É um produto altamente perigoso ao meio ambiente. Então, apesar de ser improvável de causar dano agudo ao ser humano, na classificação toxicológica, ao meio ambiente, ele é altamente perigoso. A classificação de cor está relacionada à toxicologia para o ser humano, não para a periculosidade ambiental. Ok? Tá? E aí, a gente vem essas outras normativas aqui, a faixa, né, algumas outras indicações de segurança aqui que a gente tem do lado. Certo? E aí tem umas coisas importantes que a gente tem que prestar mais atenção. O grupo químico, tá? Então a gente viu que ele é um inseticida de contato e ingestão, e o grupo químico é o piretroide, aquele mesmo que a gente vinha falando agora há pouco. Tá? Esse aqui é o princípio ativo dele, lambda-cialotrina, e aqui está o nome, né, do composto, certo? Aqui é a concentração em gramas por litro do produto, massa por volume, e as outras coisas que tem aqui dentro. Se tiver mais de um princípio ativo, enfim. É assim que é classificado o produto. E também tem uma classificação importante. Os rótulos trazem informação relacionadas ao modo de ação e princípio ativo. Bom, o grupo químico a gente viu, né? E o modo de ação e princípio ativo. O princípio ativo está aqui, o modo de ação está aqui, ó, classificado. Por que que eles colocam isso aqui? Para facilitar, quem não é agrônomo, para quem não entende, rotação de produtos. Então, eu estou usando um grupo 3A, um inseticida, e aí eu posso usar um grupo na próxima aplicação, 2A, 1A. Tá? Por quê? Porque daí eu sei que são produtos diferentes. Às vezes eu compro produtos com nomes diferentes, mas eles têm o mesmo princípio ativo, muda só a concentração. Para as pragas, é o mesmo produto. Eu posso estar gerando resistência. O ideal é que eu faça rotação, então, de modos de ação. E aí, para você não ficar lendo todo o processo para entender como é que é esse inseticida, como é que ele funciona, como é que ele atua, eu simplesmente olho aqui esse modo de ação e consigo facilmente dizer se é igual ou não. Tá? Sobre o modo de ação do produto, gente. Onde é que eu acho isso? Como é que funciona? Existem, basicamente, essas três associações aqui, ó, tá? O H, RAC, o F, RAC e o I, RAC, tá? Que são os comitês de resistência a fungos, a insetos e a ervas daninhas aí, os herbicidas. E são formados pelos produtores aí de agrotóxicos defensivos agrícolas e eles disponibilizam nos seus sites os modos de ação dos produtos, o que facilita aí para quem está
estudando, para quem está na cadeia de aplicação do produto mesmo, definir quais são os produtos ideais para fazer uma boa rotação do modo de ação, para não proporcionar aí resistência, não facilitar, vamos dizer assim, a causa de resistência nos fungos, insetos ou ervas daninhas. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Isso aqui foi tirado lá do site do Iraque, tá? Um pedacinho do folder dele só falando sobre as lepidópteras. Tá? E aí a gente tem as classificações, por exemplo, produtos que atuam no sistema nervoso e muscular, no sistema digestivo, crescimento, desenvolvimento, respiração e desconhecidos ou incertos. Estão vendo aí, ó? Onde é que estão os piretróides, ó? Estão aqui, ó, tá vendo, ó? Moduladores dos canais de sódio, grupo 3A, não foi isso que a gente viu agora há pouco ali? 3A. Então, rotacionar por um grupo, por exemplo, 2A, é muito bom. Eu estou trocando o modo de ação, mas ainda está dentro do sistema nervoso muscular. O ideal seria pular para uma outra parte aqui, né? Vou para um sistema digestivo, vou para um sistema de crescimento e desenvolvimento, depois eu passo para a respiração celular, e aí sim eu consigo fazer uma rotação melhor de produtos. Claro que isso depende de vários fatores, inclusive do custo, que é o mais importante, mas rotacionar produtos aqui já facilita muito o manejo, melhora demais no caso das resistências. Todos os sites têm folders parecidos. Lá no site do Iraque tem mais informações, é claro, dizendo cada produto com nome comercial e tudo, se você tiver paciência de ler, porque são muitos. Mas com isso eu consigo achar então as informações necessárias para fazer um bom manejo de produtos químicos aí, de agrotóxicos ou de defensivos agrícolas, como você queira chamar, na sua lavoura.